É isso aí. A cada semana, a psicopedagoga Vanessa Rezende vai trazer um tema diferente para se referir ao ambiente familiar, como a criação de filhos, o contato dos pais aí com as suas crianças, marido e mulher. E nesta semana nós vamos saber a importância do brincar. Vanessa, primeiramente, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Serginho. Serginho. Esse dia especial, falar sobre a família, né? Verdade. Coisa boa, Você começa né, bem, né, Serginho? É falando de tudo aquilo que está no coração de Deus, que é a família, né? É isso aí. Vanessa, então, conta pra gente, pessoal de casa, por que é importante brincar? O que isso, a brincadeira, ela favorece nessa relação? Serginho, eu acho esse tema assim tão interessante, porque muitas pessoas acham que brincar para que brincar? Muitos pais dão muito mais preferência ao filho sempre estar estudando aquelas coisas sérias do que a brincadeira. E quando a gente vai medir a qualidade de vida de uma criança, a gente usa alguns parâmetros, né? Que é a qualidade do sono, a alimentação, a higiene, e a brincadeira é um dos parâmetros que você usa para medir a qualidade de vida de uma criança. Então, brincadeira, gente, é coisa séria. Então, o que a brincadeira vai beneficiar? A gente estuda o seguinte, Serginho, que o cérebro do ser humano, ele não nasce perfeito, ele não nasce pronto. Então, as brincadeiras, elas vão estimular o desenvolvimento do ser humano. Vai ser sendo uma construção ali. Vai desenvolvendo o seu cérebro. Então, o que a brincadeira vai propiciar? Desenvolvimento da aprendizagem, que é o cognitivo, o físico, que é a coordenação motora. A brincadeira ela vai beneficiar a criança nas relações sociais. A socialização dela. Socialização, né? Porque ela aprende a ganhar, ela aprende a perder, ela desenvolve a autoestima, a autoimagem. A brincadeira trabalha a memória, a atenção. Por isso, assim, que no consultório a gente proporciona muitas vezes às crianças o atendimento em dupla, porque ela vai ali brincar, ela vai disputar, aprende a ganhar, aprende a se posicionar e aprende também a desenvolver a atenção, a memória, a linguagem. E o mais importante, como Freud mesmo fala, que através da brincadeira a criança ela vai poder expressar, colocar para fora sentimentos negativos, muitas vezes e positivos também. Claro. Muitas vezes eu brinco de casinha. Aí na hora da brincadeira ele é o pai, ele é a mãe. Então naquele momento a criança tem a oportunidade de expressar às vezes um sentimento de tristeza, de insegurança, através do brincar. Então papai e mamãe, vamos deixar os meninos brincar, porque brincar vale a pena. Vale a pena. Faz a criança crescer. Agora, Vanessa, por exemplo, a criança que não brinca, ela é fruto, assim, ela é um objeto de preocupação para os pais e para quem está ao redor, os cuidadores? É sim, Serginho. Eu estava lendo uma pesquisa numa revista muito... Que até nem combina, né? Para falar a verdade. Uma criança que não brinca e tudo, não combina. Tem alguma coisa aí errada. Porque né? a infância é muito ligada à questão do brincar, né? Eu estava lendo uma reportagem numa revista, estava dizendo que 84% dos pais, eles não consideram que o brincar é a coisa mais importante. Eles acham importante mesmo é o menino estudar, aí preencher os horários que sobram com atividade extracurricular. Robotizando os meninos. É aquela criança que não tem vida, ela tem um currículo. Quando a criança não brinca, a criança não brinca, é fruto de preocupação sim. Por quê? Por que ela não quer brincar? Será que ela está sendo estimulada a brincar? Tem um educador, o Celso Antunes, ele fala que a criança ela precisa de aprender a brincar. E quem ensina a criança a brincar não é só a escola, nós pais também, cabe a nós essa responsabilidade. Uma criança que não gosta de brincar, eu fico preocupada assim, quais são os estímulos que ela está recebendo para ter esse desejo? Porque hoje a criança fica muito tempo na frente da televisão e nos joguinhos eletrônicos e elas acham que isso é brincar. Brincar não é só isso, vai muito além. Quando você fala a respeito do currículo, Vanessa, você está dizendo também essa questão para até as atividades que os pais inserem as crianças para ter aquela rotina, vamos dizer, estressante. Ó, de manhã é escola, à tarde tem o judô, de noite tem o balé, aí de noite ainda tem o inglês. Ocupa o tempo ali? Serginho, uma vez eu fui atender uma criança e eu fiquei assim, meu Deus, onde que o psicopedagogo vai entrar nessa agenda? Porque a menina tinha um currículo mesmo. Ela ia para a escola de manhã, aí ela tinha balé, tinha aula de piano, aí tinha Kumon. Ela tinha, a vida dela era toda, ela não tinha tempo para ser ela, não tinha gente para brincar, não tinha espaço. Brincar está na legislação, é direito da criança, por isso que eu falo que é um currículo. Porque às vezes nós, pais, queremos que os filhos tenham tantas oportunidades para fazer coisas que às vezes nós mesmos não fizemos. E a gente enche a vida dela de atividade que ao invés de trazer alegria, de viver enquanto criança, sobrecarrega. Tem criança que fala assim, eu queria já ser adulto já.
para me ter cartão de crédito, no shopping comprar umas coisas para mim, porque ela está vivendo uma vida de adulto. Estava lendo uma pesquisa de um francês, um historiador, e ele fala o seguinte, que a infância foi inventada, é uma tese dele, que no século, na Idade Média, você sabe disso, que não existia infância, que a criança ela era um robozinho, ela era um adulto em miniatura, e que a infância foi criada pela modernidade. E parece que hoje a gente está tentando voltar à Idade Média, sabe? Em vez de deixar a criança ser criança, viver aquilo que Deus proporciona para ela, que é a fase dela, porque a própria Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas. E a criança, ela estuda, ela tem os deveres, tem, mas é uma fase de alegria, de imaginação, de criatividade. A brincadeira proporciona isso. Isso, e muitas vezes nós pais tolimos isso daí com tanta atividade extra que não vai beneficiar a fase que ela está vivenciando. Com essa responsabilidade toda, Vanessa, aí que você diz, e é bom frisar para os pais que nos assistem agora, por exemplo, nós saudosamente, nós sempre falamos, olha, na minha época eu fazia isso, eu construía, eu brincava na rua, eu falava dali da sua infância, mas sempre dessa forma saudosista. Os pais, então, para frisar bem para o pessoal de casa, os pais devem, então, brincar com as suas crianças, eles devem incentivar essas brincadeiras, Vanessa? Sim, Serginho, na nossa época a gente podia brincar na rua, né? Na época de Noé, né? Não. Isso foi há bem pouco tempo atrás. O pessoal de casa sabe, olhando para você assim, novinha, eu novinho assim, então tá. Mas, Serginho, a gente brincava porque não tinha essa violência toda. Então, hoje, eu vejo assim que muitas pessoas às vezes falam assim, meu filho não vai poder brincar na rua de rouba-bandeira, de carrinho de rolimã, porque os meninos nem sabem mais o que é isso. Mas o pai, a gente tem outras formas de poder brincar. Às vezes não vai brincar na rua de rouba-bandeira, não tem mais condições, mas tem outras coisas que a gente pode fazer. Então, o pai, ele precisa assim, de aprender que um ato de amor é brincar com o filho, é uma expressão de amor. Então, o pai deve sim brincar. E quando o pai estiver brincando, que ele não comece a ser um ditador das regras e das normas. Que ele entre na fantasia, que ele brinque com o filho e deixe o filho também colocar as ideias. De vez em quando vale aquela do pai chegar, eu vou perder para dar um estímulo. Vale nesse contato aí, Vanessa? Sim, às vezes vale, mas assim, por que o pai vai brincar? Muitas vezes, Sérgio, os pais gostam, nós devemos, né, gostar. É nosso dever ensinar regras para os filhos, valores, ensinar o filho a ganhar, a perder, a se posicionar. Saber perder, isso aí é um desafio, né? É um desafio, mas ao invés de ficar falando isso, por que você não brinca com seu filho? Tem tantos joguinhos, eu tenho um jogo lá no consultório que chama Olho Vivo. Você acha esse joguinho na loja para comprar? O Tapa Certo, o Lince. São jogos assim que trabalham a percepção visual, auditiva, a agilidade motora. A criança fica super feliz brincando com essas coisas, que são jogos pedagógicos. E o pai vai conseguir ensinar tudo que ele às vezes quer, que são regras. Esperar a vez para poder jogar, ensinar a se posicionar, ganhar, perder, tudo com esses jogos. E dentro de casa. E também, às vezes, você pode sair com seu filho para a rua, para um parque, para um zoológico. Isso tudo é brincar, isso tudo está presente na vida do filho, né? Isso aí é importante porque eu até trago uma experiência minha esses dias aí. Agora a moda é o álbum de figurinhas, né? Então, com o João Pedro, eu compro, ele quer que eu cole com ele as figurinhas, que a gente vá ali junto, caminhando. Isso aí é por aí, né, Vanessa? Às vezes não dá sempre o tempo todo, mas tem ido ao parque, tem feito isso. Sérgio, esse negócio desses álbuns virou uma febre, né? O meu menino também, o Davi, eu quero mandar um beijo pra você. Viu que Jesus te abençoe? Ele tá na febre do álbum. E lá perto da minha casa tem tipo uma feirinha que os pais se encontram no domingo para os meninos trocarem as gravuras. Isso é muito interessante. Então, o pai que participa, o pai que leva para comprar, o que troca também, porque esse álbum também é um álbum caro, né? Sim. Mas você pode trocar as gravurinhas para completar o seu álbum. É o pai atuante, é o pai participando da vida da criança. É a segurança que dá, né? É verdade. Agora vamos falar da contrapartida disso aí. E quais as consequências na vida de uma criança para um pai que tolhe essa criança de brincar, esse pai que inibe a criança? Olha, Serginho, o pai que inibe o filho de brincar, ele está tirando do filho o direito dele desenvolver cognitivamente a sua aprendizagem. Só a questão física, que é o correr, o pular, desenvolve a coordenação motora. Ele está tolhindo o filho de ter autoimagem, sabe? De ter autoestima. Porque uma criança que não brinca, ela vai ficar triste, ela vai ficar sozinha. Você vai querer deixar seu filho dessa forma? Não vai. E acontece que aquela criança, ela vai ser criança o resto da vida, ela vai crescer. Isso vai gerar nela um sentimento de insegurança, de tristeza. Pode se tornar um adulto até depressivo, solitário. Então, inseguro. Inseguro. Na hora de tomar
tomar as decisões, vestibular, não sabe o que quer. Um adulto que não sabe perder, que não sabe dar a sua opinião, que não participa, sabe, que não sabe se colocar, não tem uma linguagem aguçada, desenvolvida. Isso tudo é sério, isso tudo a gente aprende brincando. Então, papai e mamãe, não vamos fazer isso. Tem muito pai e mãe, na minha família tem umas tias assim, eu lembro. Quando a criança está brincando, às vezes ela tira uma almofada do sofá, ela vai sujar o chão, né? Então tem pai e mãe que ficam muito mais preocupados com a limpeza da casa, do que o bem-estar. É claro que seu filho não precisa estar rabiscando todas as paredes, porque isso é questão de limite, tendo brincadeiras agressivas, mas o pai precisa de permitir que ela brinque às vezes dentro de casa, fica aí preocupado com a sujeira, depois a gente limpa, a gente cata. Mas como que você vai quebrar brincar. ou não? Você vai quebrar. A criança, ela é muito mais importante do que as coisas. As coisas elas vão passar e a criança vai, né, ela vai desenvolver, vai criar o caráter, a personalidade dela. Então, às vezes é importante abrir mão desse espaço da casa para deixar a criança brincar. É isso aí, Vanessa. Então eu quero mais uma vez agradecê-la pela presença aqui. Olha, você vê que dica, grandes dicas para vocês em casa aí. Atenção, pais, mães, não é? Papai, mamãe, de uma forma geral. Brinque com seus filhos, invistam esse tempo, porque você está contribuindo para a formação dele como um todo. Vanessinha, obrigado, Deus abençoe. Um abraço para o Marquinhos e para os meninos, muito viu? Obrigada.